Tudo bem, queridos? Falando sobre a lição número 5, a parte de terça-feira, tratando agora de Daniel 7, já que estamos falando sobre as nações, é preciso que nós possamos, assim, entender, e devemos entender que o capítulo 2 de Daniel tem uma correlação, uma semelhança no capítulo 7. Logicamente, mostra, assim, o destino do mundo. Deus mostrou o destino do mundo para o rei de Babilônia. Mas esse rei precisava de uma interpretação. O sonho de Nabucodonosor, assim, seria um simples sonho se não tivesse interpretação. Então Deus deu a Daniel, assim, o dom de interpretar os sonhos. E ele interpretou o sonho de forma que o rei ficou muito satisfeito. Mostrou a cabeça de ouro, Babilônia, mostrou o peito de prata, que era a Médio-Pérsia, mostrou ali as pernas, o ventre de bronze, que era a Grécia, as pernas de ferro, que era Roma, e os pés da estátua, as nações da Europa. Isso foi visto por Daniel num sonho também, no capítulo 7, onde o profeta Daniel ele mostrou de forma específica o que iria acontecer. Daniel viu 4 animais subindo do mar. Esses 4 animais representavam 4 nações. O mar representa povos. Ele viu o mar agitado. O mar agitado em profecia significa guerras e conflitos. Aí nós temos então a pergunta número 3. Diante da visão do profeta Daniel, ali no capítulo 7, vendo 4 animais que subiam do mar, que estava agitado por ventos, o que podemos aprender com essa visão? Daniel 7, de 1 a 3, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Ele levantou-se e escreveu depressa o sonho e relatou o resultado das coisas, dizendo: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos se agitavam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Essa foi a visão de Daniel. A pergunta é: o que representam esses 4 animais e o que nós aprendemos com isso? A resposta: aprendemos aqui que os governos humanos só crescem quando eles usam violência e dominam as outras pessoas por pressão. As pessoas querem ser independentes de Deus. Os governantes querem mostrar que sabem fazer as coisas. E quando eles se separam de Deus na direção de uma nação, o resultado é catastrófico e desastroso para todas as pessoas. Na visão do profeta Daniel, Daniel viu que os ventos agitavam o mar grande. O mar em profecia é multidão, pessoas. O mar agitado significa conflitos entre as nações, porque Daniel viu 4 animais saindo do meio do mar. E esses 4 animais representam as 4 nações, como já vimos em Daniel 2, Babilônia, Médio-Pérsia, a Grécia e o Império Romano. Então essas 4 nações iriam agitar. Saindo do mar para a terra significava que essas nações estavam procurando ocupar o seu território ou o território que eles queriam conquistar. No meio dessa agitação, o povo de Israel estava em Babilônia procurando a sua identidade. Eles haviam feito escolhas erradas. Primeira escolha: queremos um rei. Queremos ser iguais às outras nações. Deus permitiu que eles tivessem um rei. E esse rei os levou a ter os mesmos costumes das nações em redor. Se tornaram idólatras. E Deus então permitiu que eles fossem para o cativeiro. Agora, eles estavam procurando uma identidade. Debaixo do jugo babilônico, eles não tiveram nenhuma chance. Quando a Médio-Pérsia assumiu, o rei Ciro, como assim inspirado por Deus, ele permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. Enquanto as nações brigavam, Jerusalém, o povo de Israel teve um pouco de paz, como se fosse uma ilha de paz. Mas o povo voltou de novo a se entregar à idolatria. E quando Jesus nasceu, o povo judeu estava sob o domínio romano. Jesus deixou a sua igreja, e a sua igreja começou a ter um desenvolvimento progressivo maravilhoso. Mas as nações, outra vez, começaram a ter influência sobre o povo de Deus, a igreja de Deus, e a igreja se desvirtuou e teve a perseguição dos 1260 anos, em que a supremacia papal, assim, praticamente matou mais de 3 milhões de cristãos. Ou seja, daqueles que haviam adotado a reforma como sua base de fé. Por isso,
nós temos que olhar para as profecias com um olhar de quero aprender, um olhar de o que Deus quer dizer para mim com essas profecias. Quem vai hoje para os Estados Unidos pode visitar o Memorial Lincoln, onde há uma estátua de quase 10 metros de altura, onde o ex-presidente Abraham Lincoln, ele foi colocado sentado num trono e olhando para o horizonte. Quando essa estátua foi apresentada em 1922, o rosto do presidente estava grosseiramente distorcido por causa da iluminação. Corrigir a iluminação, aí então a estátua ficou completamente iluminada e o rosto do presidente ficou assim visível do jeito que deveria ser. Podemos dizer que a luz ela é maravilhosa. A luz ela pode nos ajudar a enxergar as coisas de maneira mais correta. Se nós não olharmos para a profecia com a luz da inspiração divina, nós vamos olhar com um olhar de medo, um olhar assim de incredulidade. E podemos não entender a mensagem que Deus quer passar para nós através das profecias. O que Deus quis dizer em Daniel 2 e em Daniel 7 é aquilo que Daniel falou para o rei. O Senhor viu tudo isso, mas depois o Senhor viu uma pedra que saiu do céu sem o auxílio de mãos humanas e caiu sobre os pés da estátua. Ou seja, Deus dirigiu o destino das nações enquanto cuidava do seu povo. Então, enquanto o mundo vai ficar agitado por situações de domínio, como nós vemos hoje, uma nação querendo dominar a outra, através de forma econômica, através de guerra, de pressão, através de situações de imposição, é o que nós vemos hoje. O mundo não tem paz. O mundo está num conflito grandioso. Nós temos hoje, parecido com a Ucrânia, 28 conflitos parecidos com o que está acontecendo com Israel e com a Palestina e com a Rússia e com a Ucrânia. 28 grandes conflitos existem no mundo hoje. Então o mundo não está em paz. Então quando as pessoas vão querer aqui dominar a paz ou dominar as outras nações para impor a paz, essa não será uma paz garantida. Será uma paz passageira. Só quem pode dar paz para as nações é o nosso amado Deus. Ele tem a solução para dar para cada governante a paz. Por isso se diz que no Salmo 33, verso 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a rainha Guilhermina da Holanda, ela completou 60 anos de idade, ela fez uma festa maravilhosa. E no meio da festa, ela disse, eu dedico essa festa ao grande Deus que está no céu. Quando eu comecei a governar a Holanda, tinha apenas 17 anos. Eu imaginei que eu não seria capaz de governar essa nação, mas eu me coloquei nas mãos divinas. Eu li na Bíblia que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quis colocar Deus no destino da nação holandesa. E isso aconteceu e Deus foi glorificado e o nosso povo é feliz. Por isso é preciso que nós enxerguemos que essa é uma verdade santa. Temos que orar pelas nações, pelos governantes, para que Deus possa usá-los, para que eles possam assim ser dirigidos por Ele, para que o mundo se torne melhor. Mas não vai ficar, porque é profético. O mar agitado que Daniel viu significava que sempre haverá conflito. Mas enquanto isso, o povo de Deus viverá em paz pela proteção divina. Deus nos abençoe. Que confiemos nesse Deus que vai nos proteger se fizermos a sua vontade. Fica com Deus. Tenha uma boa terça-feira na presença do Senhor. Que Ele te abençoe.